Muito boa noite, fiéis. Vamos lá, mais uma quarta-feira, mais uma live. Só que hoje não é mais uma live. Hoje é uma live especialíssima com uma pessoa que é muito minha amiga mesmo, há mais de, sei lá, deve ter uns 20 anos que a Kelly é minha amiga. A Kelly é uma queridíssima, sou padrinho de casamento dela. Ela é minha madrinha de casamento e com o tempo ela se formou em psicologia, atende muitos casos relacionados à traição e adultério, muitos problemas familiares. Ela é uma pessoa que não só se formou em psicologia, mas continua estudando, continua atendendo, continua é, é, inserida nesse meio demais. Eu tenho certeza que ela vai ajudar muitas pessoas, vai estar aberto para vocês perguntarem para ela também, para perguntarem para mim ao longo da live, beleza? Ela já está aí online, já te chamo, tá, Kelly? Para você participar da live. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e que essa live veio para abrir os olhos de muita gente que acha que adultério não dá nada, que se der ruim separa. Tem muito mais coisa além disso. Vamos aceitar aqui a Kelly online. Vamos conversar com essa amigona. Já aceitei. Tô aceitando e não tô dando certo. Tem muito costume, né, em aceitar. Aí foi. E aí, Kelly? Oi, tudo Tudo bom? bem? Deixa eu Deixa ir eu melhorar aqui meu mandando áudio. Quase não te aqui ouço. meus Melhorou aí agora pra você? aviãozinhos. Pra mim aqui tá tudo bem. Como é que tá aí? Bom demais, graças a Deus. Gente, para quem não sabe, vocês estão vendo esse ambiente bonito aí da Kelly, essa casa que ela tá chique, é porque ela nem tá no Brasil. A Kelly abriu um espacinho aí na agenda dela, tá viajando, tá em Nova York, né, Kelly? Tô aqui em Nova York. Ainda tá claro, é muito diferente assim o dia, apesar de ser 7 horas da noite aqui, ainda tá claro, como se fosse 5 da tarde. Anoitece bem mais tarde, né? Aí nos Estados É, Unidos, dependendo da tempo, claro. Então, gente, a Kelly abriu um espacinho na agenda dela, deixou de passear hoje, fazer outras coisas, para participar da live. Olha quanta honra, pois é. quanta Pra, vontade de ajudar a galera, quanta vontade de participar, né, Kelly? pra participar, pra estar somando força aqui com esse padrinho, né? Quando você tava falando padrinho aí de casamento. A gente é padrinho e madrinha. É, e contribuindo aí, né, com o pessoal no que a gente puder, restaurando relacionamentos, restaurando vidas, né? Porque antes da gente ser um casal, a gente também é único. E se a gente não for inteiro, não tem como a gente também estar dentro de uma relação, né? Porque Sim, você não está ali para contribuir somente para ser a metade do outro. Na verdade, você não é metade do outro, você é um inteiro dentro de uma relação que você decide caminhar junto, né? Você decide estar lado a lado, não é um olhando somente para o outro, mas é os dois olhando na mesma direção, né? Isso aí é justamente. uma Essa visão base meio, do casamento. é uma coisa que eu não gosto. Acho que assim como você, são visões romantizadas, né, do relacionamento. Ah, você é a minha metade. Cada um participa com 50% num relacionamento. Não, não tem metade. Não é a pessoa que me completa, é a gente que se soma para dar certo, que se esforça para dar certo, né? É a gente que se entende como ser humano único que vai fazer a minha própria parte para que isso aqui dê certo, para o É relacionamento dar verdade. certo, né? Sim, Acho que, sim. eu acho que, aproveitando que está nos Estados Unidos, vamos botar a culpa na Disney, né? Eu acho que a Disney atrapalhou um pouco nesse processo, romantizou demais, o príncipe, a princesa, e felizes para sempre, e não tem esse negócio, é muito, Não, né? não tem. Não tem esse felizes para sempre, né? Nós temos momentos de nós somos felizes, né? Na verdade, a gente já é feliz e aí nesse meio tempo as coisas vão acontecendo. Esses dias meu marido estava falando, usou um termo da física, né, sobre entropia, né, Uhum. que o tempo todo o universo ele vai desestabilizando algumas coisas e nós temos que estar constantemente trabalhando para organizar todas as coisas, né? Elas naturalmente se desorganizam. Você deixa uma casa abandonada, você volta um tempo, naturalmente aquela casa, alguma coisa vai estar estragada, alguma coisa não vai estar bem. E é essa manutenção que mantém todas as coisas em ordem, né? É a intenção de fazer as coisas se manterem em ordem, né?
a vontade de fazer dar certo, a vontade de fazer bem feito. E eu acho que, e aí eu volto de novo, já falei do Napoleão Hill aqui algumas vezes, a gente entra num ritmo hipnótico de deixando a vida levar, de só seguindo o fluxo e, cara, vai dar errado. Assim, ou vai dar errado, ou vai dar na mesmice. Vai dar naquelas pessoas que acreditam que casamento foi feito para não dar certo, que casamento é prisão, que é para ser ruim. E a gente vai só. A gente não, que eu e você, a gente sabe que tá, graças a Deus, fora dessa caixa. Nem por isso somos melhores ou piores, mas só um pouco mais fora da caixa nesse sentido, de que não estamos no ritmo hipnótico. A gente está olhando para onde quer chegar e atento nas influências que nos atrapalham para isso, né? Exatamente, exatamente. E até essa mesmice também eu acredito que dá no errado, porque o ser humano, por si só, ele é um ser que está em movimento, né? É um ser ereto que está em movimento, que influencia seu meio, que é influenciado por ele. Então, nem tem como ter essa mesmice, né? Porque até essa mesmice vai incomodar, né? Vai incomodar os relacionamentos. Pode falar. Que a mesmice não vai ser bastante para ser legal, para ser um relacionamento. Cara, que negócio bacana. Uma vez eu vi algo sobre a pessoa ser muito. Você já sabe o que vem daquela pessoa. Você já sabe o que vai vir dali, qual vai ser a resposta dela, qual vai ser a reação dela. E, no geral, isso não é muito bom. Às vezes é bom levar assim, ter uma surpresa, passar por algo diferente com seu cônjuge, e não ser tão previsível. Levar a Eu vida vejo toda. isso, eu vejo Vai. vantagem nas duas coisas. Porque, assim, é bom você ter esses picos, porque a vida é igual quando você está dando uma palestra, né? Você não, se você ficar sempre no mesmo tom, no mesmo tom, no mesmo tom, as pessoas não vão se interessar por aquilo que você está passando, pelo que elas estão ouvindo, o cérebro delas vai entrar em um modo automático, elas não vão prestar atenção. Mas também ter um certo grau de previsibilidade torna as pessoas confiáveis, Sim. né? Não Então, pode ser 100% previsível, não, certo? não, Porque 100% já previsível, não. sei que não vai querer, já sei que vai querer ir para tal lugar, já sei que minha vida vai ser assim daqui a um ano. Não, também. Mas também não pode ser um louco, né? A Também gente não. tem que saber das duas coisas. Mas vamos voltar para o tema. O tema Vamos. da live é muito específico. São as consequências do adultério na família. Parece muito óbvio. Ah, se tem adultério no casal, separa. Ah, se tem adultério no casal, ou a esposa perdoa, ou o marido perdoa, e a vida continua, e a vida vai ser uma merda depois disso. As pessoas acham que isso é muito previsível. A gente pode falar em previsibilidade, né? E a Kelly, por atender muitas pessoas que ou passaram por isso, ou os pais passaram por isso, ela vai dar para a gente um parecer, vai dar para a gente uma visão muito mais aprofundada do que pode acontecer. Porque Uhum. quem está no mundo do adultério, e eu confesso que eu já estive, isso não é segredo para ninguém, a gente entra numa cegueira e fala assim, ah, se der ruim, separa. Como se a separação fosse algo muito de boa, sem consequências. Ou, se descobrir e perdoar, bem. Se não perdoar, o mundo está cheio de mulher. Principalmente o homem tem esse tipo de pensamento. Ah, não nasci grudado, vivi até tantos anos sem ela, sei viver sem ela também. Então, eu vejo Exatamente. muito esse discurso em ambientes muito masculinos. Eu não gosto de separar entre masculino e feminino, mas temos comportamentos diferentes, sim. Então, não é bem por aí, né, Kelly? Não é assim, se Não, der ruim, separa. Ah, se meus filhos souberem que eu fiz merda, e daí? Ah, se der ruim, a gente conserta. É por exato. aí, assim, tá cheio de mulher no mundo, e se separar, tá tudo bem? Olha, não tá tudo bem, né? Certo. Vamos só contextualizar o pessoal que nós vamos falar de relacionamentos em que tem filhos, né? Onde se tem frutos desse casamento ali, daquela família nuclear, tá? Para a gente poder ter um ponto de partida, porque senão a gente vai falar de várias coisas assim e o assunto ele é extenso, ele é grande. Então, para a gente poder ter um melhor entendimento, vamos filtrar e vamos falar da família nuclear, onde tem o marido, tem a esposa, tem os filhos, né? Essa relação aí. Quando a gente fala de traição dentro do casamento, como você bem tem falado em todas as suas lives, a gente não pode pensar que somente você está afetando ali o seu cônjuge. Não. Porque
a relação daquele núcleo familiar toda vai estar sendo afetada de alguma forma, né? Assim como a esposa ou o marido passam por isso, não vou dizer na mesma proporção para o momento, porque às vezes a criança, se for criança, né, não tem um entendimento tão claro de de todo aquele acontecimento. Por mais que não se tenham discussões na frente dos filhos, por mais que não se tenha nenhum tipo de conversa na frente das crianças, elas sempre percebem o ambiente da casa. Tá? Não adianta a gente achar, não, nunca briguei na frente dos meus filhos, eles não sabem, nunca viram os pais brigando, isso aí não acontece, né? A gente está subestimando a inteligência desses serizinhos, né? Que são muito espertos, por sinal. Eles pegam qualquer coisa que acontece ali dentro desse ambiente. E elas vão, assim como qualquer adulto, vai trazer alguns questionamentos para sua cabeça, e ela também, essa criança, vai tirar as suas próprias conclusões também. E provavelmente vai ser bem semelhante às conclusões da pessoa que foi traída, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa. Só para esclarecer, o que eu tô falando é que eu não tô fechando, tá? O ser humano, ele é individual, apesar de nós termos a normalidade, de sermos muito parecidos com os outros, semelhantes, nós temos a nossa individualidade. Então, o que eu estou falando aqui são de probabilidades, eu não fecho, tá? São tendências, tá bom? Tudo nisso a gente fica aberto para que exceções aconteçam nesse tempo. Pode ter crianças que não são afetadas? Pode. Não é a frequência que eu vejo, tá? Mas pode sim ter crianças que não são afetadas e se tornam adultos saudáveis, pode ter. Mas a vida da gente, muito dificilmente a gente passa ileso por ela, né? No final das contas, né? Então, as crianças, elas também são afetadas porque quando há ali um rompimento, em se falando de traição, raramente é um rompimento, uma quebra da confiança, uma quebra da relação. Eu nem estou falando de separação, tá? Uma quebra naquela relação, naquele voto, naquele pacto que foi feito. A criança tem a tendência a trazer também para ela a responsabilidade de achar que as coisas aconteceram porque ela está ali, porque às vezes ela demanda atenção, porque ela, que é o que elas às vezes ouvem, né? Porque são crianças agitadas, porque demanda atenção de dos personagens, né? Ou do pai, ou da mãe. E aí ela tem a tendência a trazer esse tipo de pensamento e trazer para si, tá? Então, Paulo, você está me trazendo algo que normalmente as pessoas não pensam, não levam em consideração. Quando os filhos percebem que tem esse problema, que está rolando alguma coisa errada com os pais, a criança tende, não sempre, claro, a se culpar por isso. Tipo assim, eu tenho parte de culpa nisso que está rolando. E eu creio que a maioria das pessoas que estão nesse vídeo, que vai ver esse vídeo, e eu nunca havia pensado nessa consequência, por exemplo, nunca havia pensado, de que, caraca, pode ser que meus filhos atraiam para si uma culpa, uma responsabilidade que jamais é deles. E não tem nem porquê, muito pelo contrário. A tendência é que eu não faça de tanto amá-los, porque não quero perder a convivência com eles. Mas por algum motivo na cabeça da criança, ela fala, cara, a culpa é minha também, onde foi que eu errei? Olha que grave isso, olha que profundo isso, né? Isso. E isso, nesse contexto que eu estou falando, onde há uma certa proteção dos pais. Mas o que normalmente acontece? A discussão, as crianças vendo, eu fiz tal coisa porque você não me dá atenção, porque você está sempre ocupado, porque você está, sei lá, você não se arruma mais, né? Eu vou colocar aqui a visão da mulher e daqui a pouco eu trago a do homem. O que o cônjuge fala para a mulher. É porque você não se arruma mais, porque você só trabalha, porque você só cuida das crianças, porque você, sei lá. Me ajuda aí, Flávio. Erro, né? Normalmente a pessoa projeta o erro e joga no outro. Ali no momento da raiva, ali na discussão. É um mecanismo de autodefesa,
é errado, é nocivo, mas é assim que acontece, né? Exato. Uma coisa que é legal a gente deixar claro é que querer explicar as coisas não é querer justificá-las. Quando a gente tem uma explicação plausível, quando a gente busca explicar bem explicado, não é para passar pano, não é para falar, ah, é assim mesmo, não. É porque eu entendi, agora tem como eu corrigir. Agora eu Exato. tenho mais ferramenta para corrigir. Isso. Aí, como consequência, eu, a pessoa não se arruma porque está cuidando dos filhos, porque está levando o filho na escola, porque está ocupado com alguma coisa, porque está dando atenção para um ser que antes não tinha nessa relação e chegou. Né? Uhum. Essa terceira pessoa chegou na relação. Ah, então não está dando atenção para mim, então eu vou procurar quem me dê atenção, né? Esses daí são os primeiros comentários. Então, quando esses adultos, porque eu não atendo criança e adolescente, tá, gente? Eu tô falando do comentário que o adulto traz na clínica para mim. E é o comentário daquela criança interna ali que viveu aquilo. E aí, como que ela cresce? Como que essa criança cresce? Insegura, se achando incapaz e com medo de que tudo que aconteceu no relacionamento dos seus pais se repitam no relacionamento delas. Ou elas Então, estão... rapidão, só tem gente anotando, é legal, nesse padrão de aula. Então, a traição dos pais pode causar nos seus filhos insegurança, sensação de incapacidade e medo. Olha a profundidade disso. É porque quem erra, muitas vezes não tem essa luz, não tem essa clareza toda da profundidade do que o seu erro pode trazer para os seus filhos. Voltando lá no início da live. Ah, se der ruim, se descobrir, ou perdoa ou separa. Não é isso, gente. Não é ou perdoa ou separa. Se separar, principalmente, ou se seu filho desconfiado que está rolando e vê alguma merda acontecendo, você está causando no seu filho insegurança, sensação de incapacidade e medo. E a gente quer o contrário com nossos filhos. Eu quero meu filho muito capaz, eu quero meu filho extremamente seguro das decisões dele. Eu não quero meu filho medroso. Olha aí a Soraya falando. Meu filho está com tudo isso. A Soraya é uma pessoa que a gente já conversou muitas vezes, é uma pessoa amadíssima. Olha só, insegurança, sensação de capacidade e medo. E para curar isso, vai virar um adulto que vai ser cliente da Kelly. Vai ser E cliente da Kelly. Se Deus quiser, porque vai procurar cura, porque vai procurar restauração de si próprio. A grande maioria das pessoas não tem essa luz de que precisa procurar ajuda especializada para se tornar pleno. Exato. Continue aí, Kelly, vamos lá. E aí, essa criança, ela passa pelas mesmas, pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas emoções que a pessoa que foi traída passou, né? Eu até anotei aqui que é a agressividade, um rompimento ali com o seu cotidiano, a raiva, a tristeza, a depressão, né? E aí, isso naquele momento, porque as crianças elas manifestam de um jeito diferente. A criança, ela é reativa ao ambiente, né? Aí fala, ah, não, tá com déficit de atenção, tá com hiperatividade, mas na verdade, tá com TDAH, né? Acho que tem muita gente que tem tanto um afã de querer cuidar dos filhos por conta dessa agitação, quando na verdade essas crianças são somente reação ao ambiente. São reativas ao ambiente. Não é que a criança tenha isso, ela só está reagindo. Se o ambiente for organizado, a criança também vai se organizar e também vai acalmar, né? E aí essa criança que passou por tudo isso cresceu. Tem casos que esse medo, essa criança cresceu, casou, está entrando num relacionamento, ela começa a desenvolver os mesmos sintomas do que aquela pessoa passou. Só de pensar na possibilidade de haver uma traição no relacionamento dela igual houve na sua história, no seu histórico familiar, elas desenvolvem característica do TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Elas começam a ter as mesmas crises de ansiedade só de pensar que isso virá acontecer no seu relacionamento. Aí, às vezes, só dela pensar que vai acontecer, ela já começa a gerar aquele clima dentro da casa dela. Que às vezes não é um clima... Vai acontecer, né? Oi? Inclusive, a indústria vai acontecer. E que esse clima, que essa pegação, essa vigilância excessiva, esse medo, essa carência, induz para que aconteça. Às vezes o cara, Exatamente. a mulher nem tá nessa vibe,
Mas de tanto ser bom, e eu não tô justificando o cara errar ou a mulher errar, não. Mas de A tanto gente ser está falando da bombardeado, consequência, né? A gente está de falando da tanto ser consequência. hipervigiado, ele fala, eu já sou traidor mesmo, eu já sou tratado como tal, eu já Como estou tal. pagando a pena, eu já estou pagando a pena. E olha só, e a consequência da onde? Aí essa pessoa que está nisso, ela não é causa, ela é consequência. É consequência. E E acaba a gente é gerando muito. essa mesma realidade. Igual, por exemplo, a mãe da pessoa, tô lembrando casos aqui. A mãe foi constantemente traída, passando por esses processos, né, de infidelidade no casamento dela. E a moça cresceu e começou a ter hipervigilância ao marido, né? Tudo que o marido fazia, onde que o marido estava, sempre com palavras de ordens, mas tudo como se fosse: onde você está? Que horas você vai chegar? Com quem você estava? Porque ela viveu tanto isso que isso era o normal para ela. Viver aquela realidade lá na casa dos pais dela era a realidade dela. E quando ela cresceu, ela começou a repetir isso. Por quê? Porque para ela era normal. E aí, A gente repete quando. padrão. A Pode gente falar. repete comportamento, a gente repete padrão. Aí repete o Muito. padrão, né? Não é que é uma sina da família, não é que tá se repetindo tudo que aconteceu na história dos meus pais está se repetindo na minha vida, mas é porque o padrão comportamental é o mesmo. É, O padrão, é triste. você tá. A gente acaba se tornando, né? O que os nossos pais são ou foram, né? A gente acaba repetindo, revivendo, a não ser que você tenha consciência, que você preste atenção e que você se movimente de forma diferente, de uma forma mais saudável e trabalhando isso, olhando para você, se reconhecendo. Ah, não, eu tenho essa insegurança. Por que que eu tenho essa insegurança? Isso nunca aconteceu comigo, nunca passei por isso. Por que que eu tenho tanto medo disso? E aí vem para Né? o autoconhecimento, né? Se a pessoa não Exato. olhar, não tentar se autoconhecer, não refletir, se não sair do ritmo hipnótico, ela não para pensar nisso. Por que que eu sou assim? Por que que eu respondo dessa forma? Por que que eu estou agindo com meu marido dessa forma? E a gente tem que entrar nos Exato. porquês, né? Para não ficar repetindo o padrão e causar um relacionamento sem harmonia, um relacionamento pegado, difícil. Não é para ser assim. Não, e esse a gente nas pessoas, eu digo a gente assim, porque eu me torno tão empática com o paciente e falo para ele: perceba a sua dor, né? Sinto sua dor. Por isso que eu digo assim, a gente, Né? né? Que isso faz acolher o paciente. Então, assim, quando você percebe que aquela pessoa sempre viveu naquele perfil, seja ou traindo, viu o pai trair e vai trair também, ou minha mãe foi traída, ou meu pai foi traído, vão me trair também, né? Eu já vi uma vez o comentário que eu não sei se eu comentei com você ou se eu mandei. Todas as vezes, gente, que eu vejo alguma coisa nesse conteúdo, eu mando para o Flávio para ser estudo de Muito caso para grato por ele. isso. Muito grato por isso. E, eu ouvi ensinando o filho: olha, você nunca pode confiar nas mulheres. E ele cresceu sempre com esse tipo de conteúdo. Você nunca vai dizer que ela tá bonita, você nunca vai dizer isso, você nunca vai elogiar. E ele cresceu assim, sem saber o porquê disso. Cresceu ouvindo isso, né, dos pais, até que um dia a esposa dele, né, confrontou. Mas por quê? Por que você nunca elogia? Porque aí, depois de tanto confronto, ele falou assim: meu pai me falou para nunca fazer isso, Olha né? só. Então, assim, aí acaba ensinando, né, tendo essa cultura, ensinar isso, e ele faz, não sabe nem por quê, Sim. né? Só repete, né? Isso está muito lá no subconsciente dele. Não é, normalmente não é assim, não vou elogiar porque meu pai me ensinou, não vou porque não, isso está gravado já lá, e na hora que ele vai Gravou. falar, e tem o intuito, já bloqueia. É um bloqueio automático, né? Automatiza isso. E na verdade, assim, ele só conseguiu verbalizar que sempre fazia isso porque o pai dele ensinou, porque ele foi confrontado, porque ele nunca parou para pensar, Sim. né? E parece assim que ele já havia passado por outros relacionamentos e sempre foi assim.
né? Eu acho que essa pessoa era amiga dele de longa data e acabou depois de um tempo casando. Então, assim, acabou vendo que ele fazia isso nos outros relacionamentos que ele teve, né? E até o dia que a tua esposa parou, mas por que que você faz isso? Por que que você Aí não que, dá um elogio? aí que ele foi refletir. Aí que ele foi refletir e foi pensar, ele precisou ser confrontado. Precisou vir Sim. alguém de fora para perguntar. Porque, assim, a maioria das coisas que nós aprendemos quando criança, se não vier, se a pessoa não tiver esse hábito, né? De se perguntar, de se fazer as perguntas, né? E se não vier alguém de fora e confrontar, ela não vai saber nem por quê, nunca vai parar para pensar. Só para. Rapidão, Kelly, vamos dar uma pausa. Só vai perguntar. Flávio, no seu caso, você se encaixa nisso? É perfil familiar? Eu olho para mim e falo assim, é perfil familiar para ser o contrário. Porque eu vi na minha família traição do meu pai e traição da minha mãe, e eu odiava aquilo. Eu me sofri profundamente quando eu vi aquilo. Então era para ser o contrário para mim, no meu modo racional, era para falar assim, cara, isso foi ruim demais, não quero repetir. E eu fiz isso por muitos anos do meu casamento. Eu falei, cara, isso é ruim demais, não vou repetir, mas eu acabei caindo. E também tem alguns ensinamentos toscos do meu pai. Eu me lembro da adolescência, dele mandar eu mexer com mulher na rua, dele me ensinar que homem não dispensa mulher, dele me dizer que mulher é bicho bom mesmo. Ele usava esses termos assim, sabe? Ele era um negócio mais chulo e tudo mais. Então, é perfil familiar. Eu recebi do meu pai alguns ensinamentos toscos nesse sentido, mas eu tive todos os ensinamentos possíveis para não fazer, porque doeu na minha carne ter visto as duas cenas. Tanto meu pai como um homem adúltero por muitos anos, e quando minha mãe falhou também nesse sentido. Eu creio eu, pelo abandono do meu pai. Sabe assim, eles são casados hoje em dia, foram separados 3 anos, voltaram, são felizes e fiéis, graças a Deus. E quando eu falo aqui, eu tenho a permissão deles para tocar nesse assunto. Mas eu me encaixo nisso um pouco. Porque eu acho que no final das contas era para eu não ter feito. De tanta raiva que eu tive disso, de tanto sofrimento que eu vi na minha família, por causa dessa porcaria toda. Beleza, Soraya? Mas fica à vontade para perguntar, galera. Kelly, pode continuar. Aí você falando nisso, eu até anotei aqui para não esquecer, né? A questão é quando os filhos são adolescentes. Porque eu falei de quando criança que as marcas internas ficam e às vezes cresce e não tem essa consciência, mas e quando os filhos são adolescentes? A disfunção Aí tem um. familiar que fica, né? Acaba-se principalmente quando nós temos pais muito rígidos, né? Ou foi um outro caso que chegou ao meu consultório. Pais muito rígidos, né? Com aquela educação. Você não pode isso, você não pode aquilo, e ditando sempre aquele padrão. E aí vem o pai e faz exatamente ao contrário de tudo aquilo que ele cobra, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço, né? Que não funciona. A gente sabe bem que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, né? E aí, a gente tem esse adolescente que seja... Isso, gente, o Flávio uma vez estava conversando comigo que ele achava que era só os meninos que ficavam agressivos, né? Com quem traiu, mas não, as meninas também ficam muito agressivas, assim, a ponto de tomar as dores. É porque, assim, como eu falei, né? A criança acha que a culpa foi dela, né? De toda aquela relação. O adolescente se vê na posição de defender o traído, a pessoa que foi traída, né? Ele se vê nessa posição, então, como ele fala assim, você tá fazendo, o meu pai sofreu, você tá fazendo a minha mãe sofrer. E aí o adolescente que já tem toda aquela raiva, toda aquela construção ali da identidade que ele tá, os hormônios aflorando, a agressividade que é natural do adolescente, aí ela entra em cena com força nesses momentos, né? Então, assim, o que traiu vai se deparar com um adolescente ali que vai se posicionar em favor do traído. Aí você, Geralmente. aí você imagina, Kelly, o rala que é, a dificuldade que é para um pai que traiu, vou trazer para a realidade masculina, beleza? Para resgatar o coração do seu próprio filho. Eu vejo que do lado masculino, o filho mais velho, para proteger a mãe,
é mais agressivo, é mais um homem ali querendo proteger a mulher. O adolescente de 15, 16 anos. Então, imagina a dificuldade que vai ser para o pai tentar recuperar o coração desse filho. E, Isso. cara, eu amo tanto meus filhos que eu fico me imaginando, se eu perder o coração deles, caraca, para mim vai ser uma tragédia. Seria muito ruim. E E eu uma vejo das casos. coisas. Pode falar. Pode falar. Eu vejo casos aqui de filhos que se impõem tanto nessa situação, que entram tanto nisso, tão complicado, que manda a mãe separar. Fala, mãe, você tem que separar. Pai, você tem que largar. E aí, como é que o pai fica nesse meio? Eu entendo que nesse momento, com, com as informações que eu tenho, dá para perdoar e continuar esse casamento, mas meu filho não entende como eu quero e exige que eu separe. Olha o problemão que a pessoa se meteu. Sabe E que, eu olha posso... só, o que acontece, né? Como eu falei no início, aqueles filhos fazem parte daquele relacionamento. E da mesma forma que o cônjuge, por exemplo, eu vou falar aqui no caso dos casais que se acertam, né? Que se perdoam, que conversam. E aí eles negligenciam, na maioria das vezes, a conversa com os filhos. Eu sei que os filhos não têm eles não têm parte, eles não têm poder de decisão nesse relacionamento, mas eles fazem parte desse núcleo familiar e eles devem ser respeitados e não podem ser negligenciados. Da mesma Passam forma um que pano, passam um pano, não conversam com a criança, ó, por isso, por isso e por isso, a gente decidiu se perdoar e fala assim, ó, acabou o assunto, vamos colocar uma pedra em cima. Não é por aí, né? E há também, eu me atrevo a dizer que eu acho que deve haver um pedido de perdão também para com esse filho, com essa Também filha. acho, também acho. Concordo com você. Porque eu Porque quebrei a confiança, né? Eu feri quem aquele meu filho mais ama. Então devo pedir perdão para eles também. E quem é que faz isso? Olha, eu tô nesse assunto há 2 anos, falando só sobre isso aqui no YouTube, no Instagram e etc. E eu nunca parei para pensar que, ó, se você traiu e seus filhos souberam, peça perdão para eles. Você precisa exatamente. confiar o coração do seu filho. A gente nunca falou sobre isso. Olha que profundidade que tem. Então a gente está saindo de um tema de que, ó, quais são os problemas da traição para a família, chegando no, ó, tem que pedir perdão para o filho também, viu? Ele faz parte do contexto. Ele não pode decidir, mas ele está no contexto. Eu fiquei Exatamente. Eu é nem, profundo. gente, isso é muito interessante. Eu sinto muito no meu corpo quando eu trato qualquer problema, a gente tocando nesse assunto aqui, eu tô toda arrepiada, né? Quando a É forte. gente é que entra nesse ponto de pedir perdão e que não pode negligenciar esse ser, essa criança, esse adolescente ou até jovem, adulto, não sei, né? Sim, Que tá aí. É necessário você incluir. Ele não tem poder de decisão, mas ele faz parte da relação e foi afetado também. com certeza. Uma pergunta aqui, Kelly, que eu analisei, eu estudei para a gente fazer essa live e tal, porque é importante a gente aproveitar esse momento. Aqui tem 11 pessoas online vendo agora. Ok, já tá bom demais. Se essa uma pessoa for muito ajudada, já valeu a pena. Mas esse vídeo vai para o Instagram, tem muito view, vai para o YouTube, centenas de milhares de pessoas vão ver ao longo dos anos, vai ficar lá muitos anos. Então a gente tem que aproveitar bem esse tempo para fazer perguntas que realmente possam ajudar as pessoas. Você percebe um padrão nos seus clientes que são filhos de pais separados? Por exemplo, você está conversando com uma pessoa, você fala assim, eu acho que essa pessoa não foi criada por pai e mãe juntos. Aí daqui a pouco você chega no assunto, tá vendo? Matei a charada, realmente é filho de pais separados. Existe um padrão? Existe, assim, a insegurança principalmente porque dentro da estrutura familiar o pai tem um papel, a mãe tem um papel e quando os pais não estão vivendo juntos na mesma, aí até quando estão vivendo junto na mesma casa, né? Diga-se de passagem. Às vezes esses papéis não são bem executados e aí há essa falha, né? Na construção do caráter, da personalidade dessa pessoa, na afirmação. Geralmente, a insegurança e o medo é o que impera, Eu não né? sabia disso. É o que impera. Eu não sou capaz, eu não consigo. Porque não houve uma afirmação constante, né? De que é capaz, de que consegue, de ser incentivado naquilo que ele é bom, né? Ele sempre fica na dúvida.
Sempre tem essa dúvida. Eu acho interessante a gente construir isso, por quê? Para quebrar o raciocínio de que, se der ruim, separa. Não, se der ruim, separa, e você provavelmente vai ter filho inseguro. Você provavelmente vai ter filho com sensação de incapacidade. Ou então naquele pensamento de que, não, vou trair, minha mulher perdoa. Cara, perdoa ou passa pano? Perdoa ou aceita continuar morando junto? Porque se você só aceitar continuar morando junto, vai ser um relacionamento disfuncional e vai ser o casal separado dentro de casa, causando consequências no psique do filho e que você não quer causar consequências negativas no psicológico do seu filho. A última coisa que você quer na vida, a Kelly tem 2 filhas, eu tenho um menino e uma menina, a última coisa que eu quero nos meus filhos é causar consequências negativas. Eu só quero plantar coisa boa. Para olhar no futuro e falar assim, fiz um bom papel, fiz a minha parte. Só acertei? Claro que não. Mas eu sei que a minha parte, no melhor que eu podia, depois que eu abri meus olhos, não, eu estou fazendo. Estou Sim. fazendo. Eu até fiz uma anotação aqui que fala assim, que a quebra dos votos de monogamia, embora se saibam dos danos, o cônjuge que traiu não percebe os efeitos profundos que o seu comportamento pode criar sobre a vida emocional do seu cônjuge e dos seus filhos. São Não coisas, percebe, não sabe. Não sabe. são Porque se coisas souber, muito profundas. e eu me coloco nesse lugar, eu volto no Flávio de 4 anos fiel, 5 infiel, 9, 10 anos atrás, se eu soubesse que pode rolar estresse pós-traumático, que pode jogar no posto, que pode ser o gatilho que joga a mulher no posto da depressão, pensamentos suicidas, filhos enfraquecidos, agora ainda mais, filhos inseguros, se a pessoa realmente pensar nisso tudo e falar, peraí, a consequência do meu adultério, daquele momentinho de prazer, vai ser essa e essa, cara, não vou fazer não. Não vai valer a pena não. É muita consequência negativa e quanto mais a gente interioriza esse tipo de conceito de que é muita consequência negativa para momentos de prazer, dá para segurar a onda, não vou não. Eu vou segurar mais a onda, eu vou lutar mais pelo meu casamento, porque a separação não é só por adultério, a separação é por N motivos. Mas, seja qual for o motivo da separação, vai trazer consequências para os filhos. Não é só uma brincadeirinha de que, se não der bom, a gente separa. Tá cheio de mulher, tá cheio de homem no mundo. Não é assim. Há consequências no filho que você escolheu ter. No filho, na menina, no menino que você escolheu ser pai, escolheu ser mãe. E você não pode simplesmente falar assim, visita de vez em quando, guarda compartilhada. Eu entendo que tem casais que tentam ao máximo e não deu mesmo. Cara, lamento. Mas também não pode ser volátil, assim, de, não deu certo, a gente chegou num acordo que não estava bom. Lutou até o fim, tentou ao máximo, procurou ajuda, foi na psicóloga, foi no líder religioso, leu livro, fez imersão, fez o possível, infelizmente. Agora, normalmente as pessoas não fazem o possível. Não é por aí, né, Kelly? Não. Outra coisa que eu fiz a anotação aqui, que é o que gera nos filhos, gera tanto na pessoa, né, traída, quanto nos filhos, que cria-se um padrão contínuo de segredos e mentiras que tem como pano de fundo o engano e a desconfiança. Às vezes, você está ali lidando com uma pessoa que não confia em ninguém, né? E isso não, eu nem digo só com relação ao relacionamento, mas não confia, tem aquele pensamento paranoico de que sempre tem alguém perseguindo, sempre tem alguém aprontando, sempre tem alguém armando uma arapuca. Querendo enganar, não acredito nas pessoas. Fala assim, peraí, essa pessoa é boa demais. Peraí, essa pessoa está me ajudando de graça. Tem gente que não acredita que um ser humano pode ajudar o outro de graça, sem interesse. Sem interesse sexual, sem interesse futuro. Não, eu estou te ajudando porque eu acho que você precisa de ajuda e nesse momento eu posso te ajudar. Qual o problema? E aí ela cria e desenvolve esses comportamentos de desconfiança e não consegue amizades, não consegue manter uma amizade. Por quê? Não, porque eu nunca vivi isso dentro de casa. Gente, a figura paterna e materna são os referenciais. São os referenciais desses seres que a gente está colocando nesse mundo, nesse núcleo familiar. Então, ele vai ter esse ponto de referência, ele vai estar sempre olhando para frente e olhando para a história dele, que é esse núcleo familiar. Então, vai estar sempre olhando para frente, mas
olha para o referencial. E se não tiver um bom referencial, ele se perde no meio do caminho. Sim, a Gisele tinha um problema. A gente tá passando uma fase muito boa na vida, um negócio massa. Ela, não, tá bom demais. Quando tá muito bom, eu tenho liberdade para falar da Gisele aqui, já fez live comigo, não tem problema nenhum. Ela falou, não, a minha vida tá boa demais, você tá vivendo um sonho, eu tenho até medo quando tá bom demais. Eu falo, mas por quê? Eu tenho alegria quando tá bom demais, eu quero que fique bom demais o resto da vida. Assim, fica naquele pensamento iminente de que alguma merda vai acontecer. Né? Por quê? Não, não vai Porque acontecer. viveu essa cultura, a gente fala da cultura do Brasil, mas a cultura do Brasil ela começa dentro de casa. E Sim, se ela viveu essa cultura dentro de casa, aprendendo assim, é o que vai repetir fora, né? sim. É o que E vai você, é o que ficar. a pessoa vai viver quando adulta. E eu imagino muito que quando você espera o mal, não vou falar de lei de atração, não, nada disso. Eu acho que quando você vive esperando o mal vem. Sabe? Não é porque é o cósmico, física quântica, não. É porque eu não vou dar o meu máximo para a vida. Eu não vou me dedicar naquilo que eu posso me dedicar. E aí vai chegar um dia ruim mesmo. A conta chega dessa vidinha muito regrada, muito com medo. Eu tô na expectativa do melhor, eu tô na expectativa, mas eu tô me jogando para fazer o melhor mesmo. Agora, se eu tô na expectativa, não, tá bom, vai acontecer uma merda. Eu acho que a merda vem. A merda acontece não é nem por conta dessas outras coisas, que pode ser verdade. Física quântica, blá blá blá. Mas, cara, enquanto você estiver na defensiva, não dá para ser massa, não dá para ser 100%. Exato. Então, assim, eu acho que a gente sempre busca, né, trabalhar para que haja relacionamentos saudáveis, casamentos saudáveis, adultos saudáveis, filhos saudáveis, né? Aconteceu a bagaceira, não tá tudo perdido, né? Hoje a gente estava andando no ônibus e aí eu estava conversando com a minha sobrinha e aí ela pegou e falou assim: "Ah, eu não acredito que se fez tal coisa vai fazer sempre". Aí eu virei para ela assim: "Mas você já não mudou?" Aí ela mudei. Eu falei: "Então por que que outra pessoa não pode mudar?" É onde até que eu mais bato, né? É onde eu praticamente criei isso tudo por discordar desse senso comum de que é sempre traidor, é porque não ama, é porque não tem caráter. Eu não acredito nisso. A pessoa pode mudar e tem pessoas muito piores que mudam. E por que que o adúltero, a pessoa que falhou uma vez ou mais de uma vez, não pode falar, opa, peraí, não quero mais fazer isso e vou buscar minha ajuda para não fazer? Pode. É possível mudar sim. E você pode buscar ajuda aqui. Eu acredito que se você está vendo essa live, acompanha o Flávio nisso, é porque você busca essa mudança e busca até poder ajudar outras pessoas à sua volta e quer essa mudança também na sua vida ou de com quem você está. Mas o querer é muito importante. Eu acho que é o Sim. Faz primeiro parte. passo. É o Faz querer. parte. Fala assim, Sim. eu quero, mas eu não consigo. Você Então tem eu vou que atrás de quem me continuar ajuda. querendo. Eu quero mais com o que eu tenho aqui agora eu não consigo. Então eu vou procurar quem me ajuda. Então eu vou procurar Exatamente. conteúdo, livro. Por exemplo, eu quero melhorar muito na questão do digital. Eu quero me tornar conhecido nesse assunto porque eu sei que esse assunto pode ajudar muita gente. Então eu vou buscar o conhecimento necessário para isso. Eu vou buscar as ferramentas necessárias. Eu vou buscar a ajuda necessária. Eu não vou desistir fácil. Eu não dou Exa- conta. Eu não dou conta agora, porque eu tenho agora. Mas com o que eu posso buscar, com que eu possa abrir a minha cabeça e fazer acontecer, vai acontecer. Não vou desistir. Outra Exatamente. pergunta, Kelly. Você percebe que pessoas que se separaram por causa do adultério carregam um padrão também? Carregam uma marca? Pessoas que se separaram por causa do adultério, aí a gente tem que separar, né? Assim, separaram por causa do adultério, assim, escolheu separar por conta do adultério, foi deixado, ficou com vergonha de voltar. Eu acho assim que tem muitas vertentes, muitas coisas para se analisar nisso, para a gente dizer padrão ou não padrão, sabe? Eu não gosto muito de me prender. Assim, a gente separa em grandes grupos, né? Isso, aquilo, aquilo. E aí a gente vai pegando e vai esmiuçando. Eu não acredito que siga tanto um padrão, porque senão a gente vai começar a ter um monte de robô, né? Todo mundo assim muito parecido. Sim, Então, eu acho que
é caso por caso que vai se ver, se analisar, conversar, entender quais foram as circunstâncias externas e as circunstâncias internas, né? Daquele momento, qual era o período, como que você estava naquela época, enfim, eu acho que são muitas Porque, por vertentes. exemplo, Então, eu creio que as pessoas ficam um pouco mais desconfiadas, têm mais problemas de entrar num novo relacionamento. Ficam mais desgostosas da vida a dois, por exemplo. ah, ok, sim, sim, ficam, porque ela tem medo de acontecer novamente. É o TEPT, tem medo de passar por aquele transtorno novamente. Olha, eu até fiz uma anotação aqui, cadê? Casos de infidelidade, quando eles são muito repetidos, eles podem se tornar tão intensos que têm a capacidade de modificar a personalidade da pessoa. Eu acredito nisso. E vice-versa, né? A pessoa, pô, foi meu caso. Onde eu olhava para mim e falava assim, cara, eu não sou isso. Eu tive minha personalidade modificada por um tempo. Eu sempre fui um bom marido, um pai presente. Eu não vou ficar me elogiando, tá? Mas eu tenho certeza disso. Um filho legal, presente para os pais, fazia essa merda. Eu falava, cara, isso não faz sentido para mim, eu não sou esse. Tanto que depois que eu conversei para algumas pessoas, abriu o assunto, você, Flávio? Não acredito. Hoje, inclusive, eu conversei com uma senhora já de idade e chegamos num assunto, ela falou, mas você? Não, não é possível. Eu falei, pois é, eu fui. Eu conheço a pessoa, me Não, vergonha. Flávio, Quer dizer, é que a muito gente pior que eu está. tentei. Isso, a gente está Pode falar. falando, no seu caso, de foi você fazendo, mas eu estou falando de quem sofre, que é no Também, caso, né, de quem sofreu e dos filhos, que são quem sofre. sim. Viver muitas situações desse tipo, tão intensas, que é capaz de modificar a personalidade do seu filho, da sua filha, Concordo. a Você acha que personalidade a da sua mulher, esposa. por exemplo, a mulher, dependendo do que ela viveu na vida, lá na infância, na adolescência, na vida adulta, ela passa por um caso de infidelidade, ela sofre infidelidade. Ela, pela questão natural, vamos tirar a questão religiosa, a questão espiritual de jogo, ela é incapaz de perdoar? Uma pessoa, dependendo do que passou na vida, ela pode ser, fala, eu não consigo lidar com isso, para mim não dá. Pode acontecer, porque a gente tem que ver quais são os valores, né? A gente tem um teste que eu aplico que a gente fala das forças do caráter. E uma coisa que eu já vi um padrão se repetindo em várias pessoas. Pessoas que têm. É um teste que eu aplico, que ele dá 24 forças do caráter das pessoas. É como se fosse assim, coisas que são muito naturais da pessoa e coisas que elas precisam se esforçar um pouco mais. E o que eu já pude perceber nesses testes que eu apliquei? Que pessoas que têm a integridade como força de caráter número 1, são 24. Geralmente elas têm o perdão como 24. Não é que elas não consigam, todas essas forças nós temos dentro de nós. Só que quanto mais próximo do 1, muito mais forte. Quanto mais longe do 1, é mais difícil de acessar, é mais trabalhoso. Não é que é impossível, é muito trabalhoso, é um esforço muito grande, dói. Dói, tá arrancando um Porque ela é pedaço da incapaz de fazer pessoa. aquilo, né? Uma Porque das ela é coisas que eu falo, incapaz. eu jamais faria isso. Como é que você foi capaz de fazer isso? Mas nós somos diferentes, as nossas forças de caráter são diferentes, os nossos problemas são diferentes, né? Isso. Mas tem que E ter aí, muita então, luz para fazer sentido. eu já vi, não vou dizer em todos, mas assim, eu já vi com muita frequência gente que integridade é número 1, perdão tá lá embaixo, 23, 24, 22. E aí, então, são forças que são um pouquinho mais difíceis de acessar, né? Dá mais trabalho acessar. Então, assim, é muita labuta, sofrimento. Você tem que. Aí você começa a ver quais são as outras forças que você tem e tenta usar essas outras forças para acessar esse perdão. Não Mas é que aí ela ajuda não vai profissional. perdoar. Hã? Mas aí com ajuda profissional. Porque uma pessoa sozinha, ficar pensando em forças, ficar pensando qual Que ela força que nem eu vou sabe, acertar. né? Eu é que estou colocando aqui, ela nem sabe que nós temos o que é mais forte. Não tem clareza disso, né? O que é mais forte, o que eu não acesso muito dentro de mim. Ela não tem clareza. É com ajuda Sim, profissional que você vai conseguir ter essa clareza. sim. Aí eu vou falar. Tem pessoas que eu converso,
a gente até conversou, uma menina conversou com você uma vez, né? Não tinha condições e tal. Eu falei, ó, conversa com a Kelly, lembra desse caso? A Lembro. menina já tinha 2 anos que tinha sido traída. E eu falei, cara, e continuou vivendo junto. Aí eu falei, cara, já tem 2 anos já dava pra ou decidir viver bem e passar régua e realmente tocar pouco no assunto e ter superado. É difícil, lembra quase todo dia mesmo nos primeiros meses. Ou era para ter separado já, porque a vida não tá harmoniosa, não tá valendo a pena. E eu falei, cara, você precisa de ajuda profissional. E muitas pessoas eu falo isso, ó, te entendo e cada ser humano assimila isso de uma forma diferente. Dependendo do que viveu na vida toda, vai ser diferente para cada ser humano. E vai procurar ajuda profissional. Não tem jeito. Vamos só ler aqui o que a colaboradora falou. Foi a França. Existe sim a capacidade de quem sofre de perdoar. Porém, eu acredito que tanto quem sofre quanto quem causa sofrimento ou trauma precisa curar ou aprender a lidar com a situação. Concordo plenamente. Concordo. Só que algumas pessoas vão aprender a lidar sozinhas, vão buscar ajuda em vídeo no YouTube, seja lá o que for, e vai dar bom, beleza. E outras pessoas não conseguem organizar as ideias na cabeça, o demônio fica grande demais, no sentido figurado da palavra, e que só vai conseguir com a ajuda profissional. Exatamente. Mas é aquilo, né? Eu bato novamente na tecla. Para continuar junto, tem que haver um freio, né? Um freio nesse tipo de comportamento, nesse padrão comportamental que é trair. Porque senão a relação não vai se manter. Não tem jeito. Assim, tem que ver, eu acho que é legal, acho que se não me engano, foi até a Kátia Damasceno falando. E eu não concordo com muita coisa que ela fala, mas ela é uma pessoa pró-casamento, por incrível que pareça. Ela fala, por exemplo, que com o tempo, os acordos do casamento, eles vão mudando. De Sim, acordo com o que sim, acontece, eles devem ser reavaliados. Então, sim. por exemplo, se houve adultério de uma das partes, o acordo tem que mudar muito. Tem que falar, ó, você quer continuar? Eu quero, te perdoo, entendo que você me fez mais bem que mal, que você é uma pessoa boa e que errou nesse sentido. Só que a partir de hoje, mais transparência, sem senha, sem segredinho, sem saidinha, um monte de coisa. Tem que mudar um monte de regra. E eu, inclusive, indico para as pessoas que eu ajudo, põe por escrito e manda assinar. E manda Sim, assinar. Mais ou menos um tempo atrás, eu falei com a mulher que o marido fazia viagens sexuais para o Pantanal. Ele ia para o Pantanal, chegava lá, já tinha um monte de garota de programa pré-reservada e chegou ao conhecimento dela, ela ficou muito mal. Aí passou ali 6 meses, ele falou, ó, vou viajar, não abro mão, viu? Vou para o Pantanal, não vou fazer nada dessa vez, mas eu não abro mão de ir para o Pantanal com meus amigos. Tem como dar certo um negócio desse? difícil, né? O acordo não foi revisto. O cara não abriu mão do que ele perdeu. Olha só um caso que eu atendi. O rapaz veio para o atendimento, ele tinha traído a esposa mais de uma vez, e aí estava dando sinais que estava procurando ajuda. Né? Já tinha procurado um aconselhamento religioso, agora estava vindo procurar uma ajuda psicológica. Eu, como sou especialista em avaliação psicológica, eu faço a junção da avaliação psicológica com o atendimento clínico, porque eu acho que acelera um pouquinho o atendimento do que eu esperar somente o paciente falar tudo. Então, eu abrevio com os testes algumas coisas. Então, eu acabo trazendo para a cena algumas questões. E aí, no meio do atendimento, assim, ele querendo que eu verbalizasse, eu, Kelly, atendendo, verbalizasse que era melhor ele separar da esposa. Então, você me disse que é melhor, então, a gente separar diante dessas coisas todas, né? De todo o levantamento que eu fiz, das análises e tudo. Aí eu falei assim, jamais eu vou te dizer isso. Né? Jamais eu vou te dizer que é para vocês separarem. Quem tem que dar essa palavra é você ou sua esposa. Mas sabe Inclusive, que eu nem quero falar isso. Eu quero que você pense em outras formas de resgatar. como eu Não de estava, separar. só que aí como eu estava na posição de terapeuta ali, eu não posso dar a minha opinião. Quem tem que dar as respostas são ele. Eu só coloquei ele de frente do espelho, né? E aí, o que eu pude perceber nisso? Até a manipulação. Ele queria me manipular
para levar, dizer, olha, a psicóloga disse que era pra gente separar. Ó, tem que tomar muito cuidado, né? Nossa, demais. Então, assim, eu pude perceber esse cenário, que são pessoas, algumas pessoas têm muita tendência a procurar o erro e o problema no outro. Autorresponsabilidade, assim, lá embaixo. Lá embaixo. Esses dias eu conversando com uma pessoa que se tornou minha amiga, nos cursos, etc. Aí eu falando que, ó, o marido tem que postar foto da esposa no Instagram, tem que postar foto do perfil, tem que mostrar que tá o perfil de comportamento de homem casado. Aí ela falou, você falou isso, eu fui ver o Facebook do meu marido, que eu não via há muito tempo. Ele passou a fazer amizade com um monte de mulher, não tem foto minha nenhuma lá. Eu acho que vai dar separação mesmo, viu, Flávio? Eu falei, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora que é hora de você resgatar, de você falar, vamos voltar, vamos reconectar. Porque, ó, eu aprendi isso, que vai ser melhor o nosso casamento se a gente for assim. Não é hora de falar, então, já que tem alguns erros, realmente é melhor separar. Não. Tem alguns erros, é melhor corrigir. Exato. Para fazer o possível para o casamento ter massa. A Fernanda falou que covardia é essa fala. Qual covardia? Da pessoa, do cara, né? Do cara colocando aquele contra a parede. Aí, sabe o que foi mais interessante? Aí, essa foi a última sessão, quando ele falou isso pra mim. Eu falei, jamais eu vou falar isso pra você. Isso é uma escolha sua e da sua esposa. Eu tô aqui te atendendo, trazendo pra você o que tá ocorrendo, né? A gente viu o seu histórico familiar, viu sua situação atual, viu suas tendências de comportamento, né? Fiz toda... Falei, eu não vou falar isso pra você, isso é uma decisão sua da sua esposa. E aí, então, aí ele virou e falou, então não tenho mais nada para atender aqui. Aí encerramos o atendimento naquele dia. Aí passou-se alguns meses, né? Acho que uns 8 meses, eu encontrei na rua. Ele, e aí, tudo bom? Ele, não separei não, viu? Não sei o que estava acontecendo na minha cabeça naquela época. Então, assim, eles se resolveram. Aí já pensou se eu chego e falo diante daquilo tudo? Não, eu acho melhor vocês... Nossa, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Na visão, inclusive, por exemplo, eu já estou com mais de 100 vídeos gravados, né, aí no YouTube. E tem coisas que eu gravei lá no começo que às vezes eu penso um pouco mais, sabe assim, cara, eu acho que hoje eu não falaria isso. Porque isso vai estudando, vai acreditando, vai vendo outras coisas. E tem peso, né? Tem muito peso que a gente fala. Tem tanto gente acreditando. Eu já não sei mais quantas pessoas já falaram para mim assim, Flávio, eu só não separei porque vejo que seu casamento com sua esposa é massa. Eu só não largo minha esposa, eu só não largo meu marido, porque eu vejo em vocês a possibilidade de ter um casamento harmonioso, mesmo após a traição. Olha o peso disso, porque eu faço questão de postar coisas minhas com a Gisele aqui também, em momentos bons, em momentos em família, porque é verdade. Não é porque eu estou querendo convencer alguém, porque é verdade. E isso traz às pessoas uma pontinha de, cara, é possível. Então eu vou tentar. Porque o que o senso comum fala? É impossível. Eu pego um copo de cristal. Eu acho essa analogia tão tola, tão pífia. Pega um copo de cristal, quebra. Agora tenta juntar. Assim é um casamento. Assim é a confiança depois que ela é quebrada. Não. A confiança depois que ela é quebrada, ela pode ser restabelecida se houver um monte de ações nesse sentido. E é difícil? É difícil. Ok. Mas olha só, vamos até falar aqui assim, essa questão da construção da confiança. A confiança é muito fácil para ser quebrada, né? Uma construção. Mas até para se construir a confiança, ela leva um tempo. Até porque se você também, em um relacionamento, você já chega de cara, confiando, entregando abrindo todos os seus tesouros, aí você também, eu acho que, não sei, tem um probleminha aí que precisa ser visto. Então, até o desenvolvimento dessa confiança precisa ser trabalhado. Ela pode ser quebrada, e se quebrada, pode ser reconstruída novamente, dá trabalho. E pode ter uma nova construção, com umas novas bases, com novos acordos, né? Então... É igual um osso quando se quebra. Você já ouviu, você é enfermeira, técnica mais também, você vai saber melhor do que eu sobre isso. Aquela é multifuncional, viu, gente? Ela é enfermeira, é um psicóloga, quase pastora, líder da dança, é um monte de coisa. Um osso, por exemplo, o osso lá do Anderson Silva, da canela, que quebrou. Foi a tíbia, se não me engano. A parte onde quebrou ficou mais forte. Ali não quebra mais.
A parte do osso mais calcificada. Então, se a gente der oportunidade para as duas pessoas empenhadas. Aí, tô falando que você é ótima mãe também. A tua irmã, a Maíra, tá aí. Ela Vai, é suspeita. tá ali no quartinho. A mata. Tá cheio de castelo branco aqui hoje. Só apareceu o castelo branco aí no pessoal que está assistindo. Só a gente rica. Então, eu vejo dessa forma. Se ambos se empenharem nesse sentido, é como um osso que foi quebrado. Naquele lugar não quebra mais, não. Porque Exatamente. para que restabeleça de fato a confiança, tem que mudar acordo, tem que mudar esforço, tem que, ó, falando que é amiga também, a Amiga Fernanda, também. tem que fazer um monte de coisa intencionalmente. Até hoje, eu tomo atitudes para a Gisele confiar mais em mim. Mesmo que ela não cobre, mesmo que eu não perceba desconfiança nela. Ah, eu tô em tal lugar assim assado. Eu mando foto. Ó, tô aqui. Ó, é, vou para tal lugar, depois eu vou em tal lugar e chego em casa a tal hora. Eu falo. Fiz isso, fiz aquilo outro, estou em tal lugar, me atrasei. Se for me atrasar 10 minutos, eu aviso que vou me atrasar. Isso não me torna menos homem, não tem problema nenhum nisso. Porque eu me sinto na obrigação de não gerar nela um desconforto, uma desconfiança, acender a luzinha vermelha nela, sabe? Do gatilho. Ah, do gatilho. Não, não, não quero gerar gatilhos nela. Eu faço questão. Exatamente. E apesar de você ter desenvolvido essa autorresponsabilidade, a Gisele também trabalhou nela a autoconfiança. Total. Então, Ela se ela não move, ela depende. se segura. É, Ainda que você não fizesse isso assim como respeito, como até uma forma de carinho, ela, sim. como desenvolveu nela essa autoconfiança, ela não fica dependente disso. Eu acho que isso é Não. algo muito importante também de ser dito. Não ficar nessa dependência do que o outro está te colocando. Na verdade, você desenvolveu essa segurança, essa autoconfiança, e o que o outro traz só vai, é como se fosse um carinho, Sim. sabe? É uma, uma, Não uma vai ficar, confirmação. Oi? não vai ficar ligando, ó, videoligação, ligando toda hora. Isso faz mal para o cérebro. Você está falando para o seu próprio cérebro. Desconfie muito, desconfie sempre. Não é isso que a gente precisa. Não. A gente, já que decidiu, já que tem outros acordos, já que tem outro nível de transparência, o que a gente deve falar para o nosso cérebro é confie. Só Isso, vai ser bom aqui se é você a confiar. Ariadne, né? Eu sempre conto onde estou indo também, acho muito interessante. Mas não como uma forma de compromisso, mas é você falar porque você ama. E porque você quer falar como uma forma de respeito, de carinho, e não porque o outro precisa, Não. sabe? Eu acho que se for sempre porque o outro precisa que eu fale, aí o outro está precisando desenvolver uma autoconfiança, se olhar um pouquinho mais no espelho, confiar em si mesmo também. Porque senão, se a gente fica deixando as coisas que são importantes para gente no controle da mão do outro, aí já era. Tá? Já Não era dá. vida. O outro vira escravo e a gente vira escravo dessa situação, não dá, não dá. Então, assim, é necessário desse desenvolvimento, Tanto que quando eu escuto, autodesenvolvimento. por exemplo, de alguma coisa nesse sentido, fica de boa. Eu tenho um costume, eu volto do serviço de bike, avisar que estou saindo do quartel. Para quem não sabe, quem está online, eu sou bombeiro também. Multifuncionário, igual a Kelly. Técnico de enfermagem também. E eu aviso, por uma questão de segurança. Ó, tô sabendo, tô saindo, ó. Segurança, se acontecer alguma coisa no caminho, tem que saber que meu marido saiu do quartel, tem que ser normal, Exatamente, de exatamente. E boa. não por conta da insegurança emocional do outro. Não é isso. É, E é isso que as pessoas não é. precisam entender, sabe? Que eu quero que meu marido me conte onde ele está, não porque eu estou insegura, mas porque eu tenho cuidado com ele. De Sim, de saber, boa. se por um acaso precisar de algo, ou por um respeito, ou saber se eu espero para jantar, se eu espero para almoçar. Por essa relação e não por uma necessidade a fim de suprir uma carência emocional. Controle. Não é legal. Kelly, você saberia me dizer, a gente nem brifou antes, né? A gente nem conversou quais perguntas eu poderia fazer. Mas no olhar da psicologia, você saberia me dizer o que é o adultério? O Falando adultério. do olhar Olha, da psicologia. no olhar da psicologia, com um termo, adorei essa. Ai, obrigada.
Num termo assim aqui do adultério mesmo, é uma quebra, né? É uma quebra ali da confiança, é uma quebra. Cadê? Até coloquei aqui. Cadê? É uma quebra dos votos. Porque o adultério. Eu não consigo falar o que é o adultério sem falar o que é um casamento. Porque, Bacana, né? O né? adultério ele só existe porque há um casamento ali, há um acordo com alguém. E quando você se compromete com esse alguém e firma aliança, firma pacto, e você quebra essa aliança, aí é o adultério, né? Você, dentro do que você conhece de psicologia, e bastante, pós-graduado, etc., você consegue relacionar adultério a caráter? Há Porque é uma um senso comum, falha, né? é uma falha. É uma falha porque se for uma prática isso, você pode estar afetando. Porque, assim, muito do que a gente faz diz quem a gente é. Apesar do que o que a gente é, nem sempre é o que a gente faz. Deu para entender? Não. Assim, nem sempre tudo o que eu faço é o que eu sou, mas tudo aquilo que eu faço com mais frequência vai definir o meu caráter, Mas, enfim. né? Mas isso é taxativo, isso é irrevogável, ou isso pode ser mudado, pode ser. Não, pode ser mudado. Olha, na vida, uma coisa que eu já aprendi. Tudo que a gente quer mudar, se a gente se dedicar a isso, a gente consegue. Show de bola. Olha o Márcio falando aí, live show. Márcio é suspeito. Márcio é meu irmão e marido da Kelly. Então, a opinião dele, a gente podia estar falando blá 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 aqui, que ia ser bom, né, Kelly? Pois Ele é o é, marido. botar ele aqui pra falar. Ele morre de Então vergonha. Ele tava arrumando aqui o cenário pra mim. tudo que a gente quer, a gente pode mudar. Se a gente se dedicar a isso, sim. Eu gosto muito de chegar nesse ponto, porque o senso comum fala: traiu é porque não tem caráter, e se a pessoa não tem caráter, é melhor separar. Concorda comigo? Se ela não tem, é um negócio dela para sempre, fixo. E aí as pessoas aí, ó, a, a Adri Castelo tá falando que é prova viva de que mudamos sim quando queremos. Verdade. Então, por que o senso comum fala? É da pessoa, esse é caráter dela e não muda. Algumas pessoas pregam muito que caráter não muda. Então, se está no caráter, para que eu vou continuar casado com a pessoa que o caráter é esse? Mas não é esse o pensamento. Não é algo imutável. Não é algo que não dá para transformar e melhorar muito. Por exemplo, no meu caso, foi um caráter falho por um prazo e eu não era aquilo. Eu nunca aceitei ser aquilo. Aquilo me doía muito, sabe? Na maioria do tempo. Então, peraí. Isso não sou eu. Isso não é minha essência. Eu fui N influências, N situações, N traumas e um monte de coisa que me fez fazer isso. A live fala, tá bom, vamos deixar assim, Vanessa. Que me fez fazer isso por um período do qual me envergonho e me arrependo, ok. Mas o que as pessoas falam? Principalmente quanto a mulher, sabia, Kelly? Normalmente, eu acho que a cultura machista fala assim, mulher que trai, não presta. Mulher que trai é porque realmente muito de dentro dela. E, cara, que besterol, sabe? Assim, eu gosto muito de fugir desse besterol, porque isso afasta do perdão e do arrependimento, genuíno. Sim, sim. Porque Então, assim, já que é imutável, como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou continuar vivendo junto? Não entendeu? eu não gosto. Eu acho assim, não gosto, não sou nessa vibe aí de que é imutável, porque isso aí é muito a cultura, né? São frases que vão se repetindo e se reverberando. Eu não acredito, senão eu não faria psicologia. Se eu não Pois é, acreditasse que a pessoa pode mudar, sim. Em todos os né? aspectos. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Kelly, na sua opinião, para a gente fechar a live, o papo tá bom, já está com quase 1 hora de live e não estamos cansados, né? Pois Já não é? escureceu ali. Né? É bom Escureceu. quando escurece, é muito bom. Qual é o pior efeito, qual é a pior consequência da traição numa família? A pior consequência. Ai, é porque é aquilo, se cada um enxerga de um jeito, né?
Cada Sim. um enxerga as situações de um jeito. Então, assim, é aquilo que eu falei, vai depender muito dos valores daquela família, daquelas pessoas. Por exemplo, alguém que não tem a integridade muito alta terá um pouco mais de facilidade. Eu volto um pouquinho no perdão. Terá um pouco mais de facilidade para perdoar. Por exemplo, se ela tem um valor amor mais elevado, não vai ter tanto impacto. Vai ter impacto, sempre tem. Mas vai ser diferente do que daquela pessoa que tem a integridade como valor máximo. Entende? Sim, Então mas em depende. geral, por exemplo, a Fernanda falou que ela vê que talvez a principal consequência vai ser uma família em volta de segurança. Vai ser uma família não vai ter mais aquela segurança familiar que nós precisamos tanto ter, Sim, certo? e isso no E digo contexto em dela. geral, assim, ó, você atendeu já 100 pessoas e falou, cara, esse está muito repetitivo. Essa família costuma ter esse problema de desconexão. As famílias costumam ter problema de insegurança. As famílias costumam ter problema de que fica todo mundo muito egoísta, por exemplo, seja lá o que for, nesse sentido, assim, algo que você vê Não, recorrente. como eu tô falando, em cada pessoa reverbera de um jeito, né? Assim. Assim como tem, por exemplo, alguém que tenha um padrão totalmente inflexível, por exemplo, se a gente for trazer na parte naquela técnica da terapia do esquema, que é da cognitivo-comportamental, que tem um padrão altamente inflexível, ou então tem aquela pessoa que tem autossacrifício elevado. Então, são diferentes, cada pessoa é de um jeito. Eu não tenho como te dizer um padrão. Dano, a Mas, única coisa que eu tenho que te dizer é que dano sempre vai gerar. então, é mais interessante ainda, assim, mesmo a não resposta é uma resposta, né? De que é tão variado, acontece tanto problema familiar, tanto problema profundo e quem faz não está realmente alerta a isso. Ah, fez, prova está passando para não. E eu sou prova disso. Causa tanto dano, problema com os filhos, problema com a esposa que entra em depressão, problema. Você já atendeu algum homem que não se perdoava por ter traído? Já viu isso? Um homem que não se perdoava. Eu acho que tinha esse caso desse Né? rapaz. Ele achava que ele merecia a separação, só que é porque era muito interessante, era um perfil muito narcisista, sabe? E cresceu dentro de uma família com padrões inflexíveis, que ele estava repetindo aquele mesmo padrão do pai, de padrão inflexível, e o pai também já tinha traído a mãe também, ele traiu a esposa também. E ao mesmo tempo que ele oscilava nesse padrão inflexível de trazer a pena para ele mesmo, ele procurava uma falha na esposa para poder colocar. Então, assim, era Para dar uma muito justificadinha, né? Para dar uma justificadinha no erro dele, né? isso, é. E aí, o que mais gerava raiva que eu percebia nele era que a esposa perdoou ele. Ele fica com raiva, né? Ele Como é que ficou com. pode? É. Exato, porque o padrão dele era um padrão inflexível. Ele cresceu muito cheio de regras, normas, padrões, leis, sabe? Assim, que Dou não conta, poderiam eu ser não dou conta nem de quebradas. agir com uma pessoa assim. E aí, de repente, veio uma esposa toda mansa, que soube e que perdoou. E de dizer assim, apesar de estar doendo, eu te perdoo, sabe? E aí ele gerou uma raiva dentro dele, é como se fosse assim, eu não mereço perdão. Ele não verbalizou isso, eu tô Me bate, encenando. Hã? né? Me bate. Exato, eu mereço uma surra, porque ele É, cresceu nesse padrão de família que louco. rígida. Porque tudo que ele fazia, ainda bem que você falou, tudo que ele fazia, ele apanhava. Então ele cresceu assim. Então ele merecia castigo Moldou, pelo que ele fez. moldou o pensamento dele completamente, né? Ao invés de É, falar assim, cara, graças a Deus me perdoou, não vou errar mais, agora eu vou andar na linha, vem cá que eu te amo. Deveria ser isso, né? deveria ser. Como assim Cara, que você me raiva. perdoou? Você está sendo muito Não, justa. eu atendi uma mulher aqui uma vez, ela me chamou no inbox, falei, nossa, mulher linda. Eu posso chamar mulher de linda sem interesse sexual, tá, gente? Aí daqui a pouco me mandou foto da família. Família lindíssima, família rica, todo mundo louro, do olho azul. Falei, nossa, da Caras é da Globo. E que o marido, alto
padrão assim social, o cara riquíssimo, traiu. E o cara, naquele momento que essa mulher estava falando comigo, estava acamado, em depressão, sem conseguir trabalhar, porque traiu e não se perdoava. Olha que louco, olha o fundo do poço que esse cara entrou. E a mulher me procurando para eu ajudá-lo. Eu falei, mas eu não posso ajudá-lo se ele falar comigo. Eu não vou puxar assunto com ele. É ele que tem que me procurar. E ele não me procurou. Mas imagina, o cara com tudo, filho pequeno, sabe assim, nasceu há pouco tempo, e a mulher linda ainda, uma mulher de 45 anos, e tudo massa, a vida dele podia ser maravilhosa, aceitava o perdão da esposa dele, aceitava o perdão de Deus, falava assim, agora eu tenho tudo para não errar de novo. Mas não aceitou, está no fundo do poço, acamado de depressão. Exato. Louco, né? Louco. São os processos, né? A autopunição, Autopunição. né? Porque se ele for, e eles são cristãos, vão para a Bíblia. O que Jesus falou para a mulher adúltera? Vai em paz. Não, primeiro, onde estão Vá, os que te acusavam? cadê a galera que te acusou? Primeiro ele falou, ó, quem não tem pecado, Jesus não falou quem não tem adultério. Jesus falou quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aí ninguém jogou pedra. Aí falou, cadê a galera que te acusava? Não tem mais ninguém? Mulher, só vai, não peca mais não, tá bom? Jesus não pagou um sapo, não mandou sacrificar, não chamou para ter uma conversa longa. Não, falou assim, não peca mais não. Só isso. Quer dizer, se esse cara entendesse a essência, é João 8, dessa passagem, falava assim, cara, não vou pecar mais não e vou aproveitar minha família ao máximo. Tava bom. Mas não consegue, né? É um padrão. É bem louco a gente entender. É assim, eu acho que eu sou muito bom em receber perdão também, sabe? Assim, porque, cara, Jesus perdoou e oferecer perdão também e vamos tentar viver o melhor possível no que nos couber, mas não conseguir receber perdão de quem quer perdoar para nós, que assim, não faz sentido, né? Muito. Mas por que essa pessoa não consegue? Tudo que ele viveu, né? Por tudo que está lá implantado no subconsciente dele, por tudo Exatamente. que foi imposto para ele muito dificilmente, e ele não consegue receber de graça, sem esforço. Não consegue. É, Difícil. é Eu que difícil. não queria estar no lugar dele. É doido. Não, mas aí eles se entenderam, né? Pelo menos a gente tem esse desfecho. É. É porque ele estava Mas assim, é que eu buscando, eu acredito que ele estava buscando alguém para acusá-lo, né? Ele estava é, buscando. Eu não acusei, eu estava, na verdade, tratando, né? é, As feridas dele. A esposa não acusou. O contexto social religioso que ele estava também não acusou. Tipo, cara, ok, você errou. Tá, mas eu acho que é como se fosse assim, Jesus falando para ele, vai em paz, não peques mais. Ele, como assim? Me perdoou? Não, eu preciso ser castigado, é. Por favor, me né? traz de volta. Um negócio assim, né? É muito louco. Exatamente, Muito mas louco. assim, só abrindo um pouquinho, eu acho que tem muito a ver com a profissão dele, né? Ele trabalha no meio jurídico e tem a função de acusar. Então, ele estava fazendo isso contra ele mesmo. Então, assim, se olhar e se acusar e não aceitar perdão. Então, até aceitar o perdão também precisa ser praticado, né? Tem que ser trabalhado isso. Deus me livre de lidar com uma pessoa dessa. Eu tenho um problema com pessoas extremamente justas, extremamente corretas, sabe assim? Eu tenho um problema até de lidar com isso, porque essa pessoa se torna muito. Ela não costuma perdoar, não costuma aceitar o erro do outro, costuma projetar tudo que faz de certo, então não aceita o errado. É difícil de lidar com esse tipo de gente, né? É complicadão. Mas a gente está Kelly, aí para muito isso. boa a nossa live. É, muito boa a nossa live. Já estamos indo para mais de 1 hora de live já. Nunca fiz uma live tão longa, certo? Pessoal, recomendo que sigam a Kelly. Ela tem uma pegada de assuntos com relação à psicologia no Instagram dela. Ela fez uma sequência de lives. Qual foi a sequência de lives? Não, de vídeos sobre. Foi a Agora, sequência tem uma sobre ciúmes, foi a primeira que sobre eu fiz, filme. né? Interessantíssimo. Foi a primeira que eu fiz, porque foi a primeira coisa que eu tratei em mim. Foi a primeira coisa que eu levei quando o professor, na época da graduação ainda, falou: vocês precisam fazer terapia. Eu falei: então tá, tem essa questão, deixa eu ir lá. E resolveu muito. Foi ciúmes, agora eu tô tratando das emoções, né? Semana que vem
Ou essa semana eu tenho que ver com a minha amiga que faz o lançamento dos vídeos para mim. Vai sair mais um vídeo essa semana, esse mês, agora a gente está tratando das emoções. E tá aí na minha cabeça, um dos pilares para ser fiel, para jogar o jogo da fidelidade bem feito e massa, e sem ser peso e sem ser neurose, é saber lidar com as emoções. Sim. Porque se a pessoa não está equilibrada nas emoções, eu te perguntei sobre o que é, na psicologia, o adultério, certo? Ao meu ver, puramente meu mesmo, empírico, o adultério é o desequilíbrio das emoções. Uma pessoa desequilibrada, por mais que não queira se separar, por mais que não queira fazer mal a ninguém, por estar desequilibrada nas emoções, acaba fazendo merda. Isso eu não vi ninguém falando. É algo que eu penso que explica bem, sabe? Então, Não, se a pessoa... pode ser que seja não um desequilíbrio tanto das emoções, mas talvez dos sentimentos, porque sentimento é diferente de emoção, né? A emoção é aquela, posso usar assim, é como se fosse aquela energia para aquele momento, que é alegria, raiva, tristeza, medo. São essas reações, né, que a gente tem perante alguma situação. E os Aí, sentimentos? aí os sentimentos são a insegurança. Deixa eu trazer para esse contexto. Insegurança, a tristeza, não, tristeza é emoção. Como se fosse ansiedade, uma depressão, algo mais nesse sentido, sabe? De Bacana, sentimento. Eu bacana, sinto isso, eu sinto aquilo. bacana. Vou até Entende? corrigir essa minha caracterização, essa minha pontuação do que é e o que não é. Bacana. Uhum. Kelly, bom demais, assim, vamos fazer mais vezes, beleza? Vamos abordar assuntos mais específicos e que vamos ajudar, né? Vamos continuar passando o que a gente estuda, o que a gente gosta, para realmente fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que é para isso que você está aí. Você está tirando um tempo seu das suas férias, você está lá do outro lado do planeta só para ajudar. Isso é, Sim, e eu sim. acho que quando a Não gente tem podia me essa, negar o meu padrinho. não é? Um quadrinho. Se a gente negar o nosso propósito, né, eu acho que as pessoas são tão mais plenas quando se encontram com os seus propósitos. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui no meu propósito, você está no seu propósito. Sim. E isso é bacana demais. Só tenho que te agradecer. Recomendo de novo, sigam a Kelly. Vai ter mais live, vamos fazer mais trabalho juntos. Vamos. E Vamos Deus te sim. abençoe. Muito obrigado por tirar esse tempo aí da sua viagem. Manda um abração pro Márcio aí. Beijo não, que eu não gosto de beijo. Não. Mas manda um abração. Manda um abração pro Márcio aí, que é meu irmão. Você sabe o quanto eu considero o Márcio como irmão de verdade mesmo. Verdade. E vai curtir sua viagem. Tá bom já de compromisso profissional, né? Vamos lá, Valeu? né? Estão aí com a família. Deixa eu aproveitar lá. Aproveitar a Valeu, filha. Fernando. Obrigado. Valeu, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Até. Abração. Um abraço. Tchau.